Nós te louvamos, Pai, nesta manhã, agradecemos muito a Ti pela graça que temos de nos reunir, unidos no corpo do Teu Filho, habitados pelo Espírito Santo, para Te oferecer louvores, canções, orações, intercessões, mas também para ouvir a Tua voz através da Santa Palavra. Nós agradecemos por isso, Senhor, agradecemos pelo Teu povo que aqui chegou. Nós agradecemos pelo relatório missionário que ouvimos, pedimos pela capacitação espiritual para o Teu servo, abrindo as portas do Evangelho daquele povo, para que ali seja levantada uma forte bandeira de Cristo. Nós oramos também pelo Marcos e a Carol, que lá estão, que o Senhor venha supri-los de todas as necessidades, dando a eles a graça de comunicar a Tua palavra com sabedoria, conhecimento e poder do Teu Espírito. E nós que aqui estamos, Senhor, pedimos nesse momento que o Senhor realize essa mesma obra em nosso meio hoje. Nós desejamos que o nosso pensamento seja conduzido cativo a Ti. Então realize essa obra no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, enquanto nós estamos nos preparando para a próxima série de mensagens expositivas, eu queria aproveitar esse momento pela manhã para trazer para os irmãos uma palavra a respeito da responsabilidade do cristão diante de líderes ímpios. Então eu queria trazer uma palavra para vocês a respeito desse assunto. Aliás, meus irmãos, faz algumas semanas que eu venho desejando que Deus me concedesse algo exclusivamente bíblico para falar para vocês nesses dias tão turbulentos que precedem as eleições do nosso país. Eu venho ansiando por uma graça especial que nos desse a oportunidade de meio que levantar a nossa cabeça dessa fumaça de insanidade política para respirar ares santos e eternos. Meus irmãos, nós somos o povo de Deus e a autoridade final de quem é do Senhor, da Igreja de Cristo, é a Sagrada Escritura. É da Bíblia que fluem os valores que devem moldar a nossa mente. Então, todos vocês, nas últimas semanas, certamente têm recebido muitas vozes reverberando na cabeça de vocês o que precisa ser feito nos próximos dias. Mas eu venho orando nessas últimas semanas, pedindo que o Senhor nos ajude a silenciar todos esses sons e termos a disposição de dizer: fala, Senhor, pois os teus servos ouvem. Meus irmãos, viver em uma sociedade pagã, dirigida por líderes ímpios, não é nada fácil. O apóstolo Paulo tratou dessa questão quando ele escreveu a sua epístola a Tito. E eu quero já lhes convidar de imediato para abrir esta epístola ali. Paulo escreveu a Tito para falar sobre como um cristão deve viver numa sociedade ímpia. Tito foi designado pelo apóstolo Paulo para supervisionar o funcionamento das igrejas de Creta. Ele deveria organizar as igrejas, combater as heresias e ajudar a estabelecer uma liderança naquela igreja que fosse piedosa. E o apóstolo Paulo já havia antecipado a Tito que essa tarefa não ia ser nada fácil, porque os cretenses, os habitantes da ilha de Creta, eram pessoas terríveis. Se você olhar comigo no capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo fala um pouco disso. Ele citando um poeta pagão que se referia aos cretenses, ele diz o seguinte: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então o apóstolo Paulo já havia antecipado a Tito o tipo de pessoa com o qual ele ia conviver, a sociedade onde aquelas igrejas seriam organizadas. Ele estaria entre pessoas mentirosas, perversas, ignorantes, violentas e preguiçosos. Então o Tito ele tinha a responsabilidade de organizar essas igrejas de tal maneira que elas se tornassem uma espécie de um oásis
no meio de todo aquele esgoto moral e espiritual que havia se transformado aquela pequena ilha. Se você visitasse aquela pequena ilha nos tempos bíblicos, você veria uma coisa muito terrível ali acontecendo no meio daquele povo. É como se fosse como se fosse um microcosmo do que seria o inferno. Então esses irmãos, eles tinham que ser orientados, eles tinham que aprender a viver numa sociedade pagã e a conviver com líderes ímpios. E é por isso que essa epístola ela é tão atual. Irmãos, os cristãos ainda hoje continuam batendo cabeça com essa questão do relacionamento da igreja com a cultura. Há muita literatura defendendo a ideia de que a igreja tem que confrontar, impactar e transformar a cultura na qual ela está inserida. Há muitas iniciativas nobres nesse particular, mas eu queria dizer a vocês que não é tarefa da igreja mudar os valores morais do mundo. Nós não fomos chamados para impactar a cultura por meio de valores tradicionais e nem fazer com que a moralidade pública se torne equivalente à moral da Sagrada Escritura. Nós não deveríamos querer, como Igreja de Cristo, que as pessoas se tornassem mais morais. O nosso anseio deveria ser que a nossa nação se tornasse santa. O nosso desejo deveria ser para que as pessoas se convertessem a Cristo. O grande projeto cultural da igreja, por assim dizer, é que pessoas sejam salvas. Meus irmãos, essa é a nossa única agenda. Se é para mudar a cultura, que seja de dentro para fora, através do impacto da pregação do Evangelho da Igreja de Cristo. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real. A Bíblia retrata a Igreja de Cristo como uma comunidade de sacerdotes. Vocês lembram qual era o serviço de um sacerdote? Vocês lembram qual era a tarefa de um sacerdote no Antigo Testamento? A tarefa do sacerdote era conduzir pessoas a Deus. E essa, irmãos, é a nossa grande missão e é a maior necessidade da humanidade. Uma pessoa sem Cristo, ela está condenada ao inferno, seja vivendo numa democracia ou vivendo numa ditadura. Uma pessoa que não se curvou diante de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela está condenada ao inferno, não importando se ela aprova ou desaprova a atitude homossexual. Não importa se essa pessoa é policial ou é prostituta. Não faz diferença nenhuma, irmãos. Ser moral ou imoral não tem qualquer relevância quando o assunto é eternidade. É por isso que a grande questão da igreja é a salvação. Se nós queremos ter uma nação transformada, precisa ser através da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando visitou os coríntios, ele disse assim: quando eu fui até vocês, eu não cheguei até vocês ostentando linguagem de sabedoria humana. Eu cheguei com uma única mensagem: Cristo crucificado. Então, irmãos, esse é o nosso chamado. Nós vamos falar um pouco mais desse assunto a respeito desse assunto hoje, mas de forma particular nós vamos ver o modo como Paulo nos orienta a lidar com governantes ímpios. Então eu tenho alguns propósitos com essa meditação hoje pela manhã. O primeiro é formar em você uma mentalidade bíblica em torno desse assunto. Que você entenda o que a Bíblia diz. Nós somos o povo de Deus. A Bíblia é o nosso manual, a nossa regra de fé. Então, o que a Bíblia diz a respeito do nosso relacionamento com líderes ímpios? Como nós devemos nos portar? Então, o primeiro propósito é esse, que você aprenda a pensar segundo os valores da Escritura. O segundo propósito é que você reavalie a sua conduta. Se a sua conduta atual no que diz respeito ao seu relacionamento com líderes está de acordo com aquilo que está revelado na palavra do Senhor. E terceiro, irmãos, que nós tenhamos uma postura apropriada, uma postura bíblica elevada diante de Deus e chocante para esse mundo tão politizado. Então esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, se o Senhor assim nos abençoar essa manhã, com essa graça pela qual eu venho pedindo ao Senhor nos últimos dias. Eu quero ler Tito 3, do
verso 1 ao 8. A nossa meditação, de fato, será apenas no verso 1 e 2. Mas eu quero ler todo o parágrafo, apenas para os irmãos terem uma visão geral do que o autor está se propondo a falar. Tito 3, verso 1, a Bíblia declara assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós, também outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém. Nós vamos falar hoje, irmãos, dessas coisas excelentes e proveitosas que Paulo nomeou aqui. O verbo-chave desse parágrafo todo está no verso 1. Lembra-lhes. Lembra-lhes. Quando a gente lê Paulo falando lembra-lhes, o que é que a gente depreende daqui? Primeiro é que Paulo já havia ensinado para ele essas coisas. Então esses irmãos não estavam sendo instruídos pela primeira vez. Paulo diz: lembre a eles. Eles já tinham aprendido. Aliás, essa é uma das grandes tarefas de todo pastor, é lembrar os crentes aquilo que eles já aprenderam. A gente nunca traz uma mensagem nova. A gente sempre traz o velho e antigo evangelho, mas sempre reformulado pelo Espírito Santo. Tem duas lembranças que Paulo quer despertar na mente desses irmãos. Primeiro, ele quer lembrá-los a respeito de um dever. Segundo, ele quer lembrá-los a respeito de certas virtudes que eles precisam cultivar. Então nós vamos ver o dever no verso 1 e nós vamos ver as virtudes no verso 2. São as duas memórias que Paulo quer suscitar através de Tito, de conversas que ele teve com esses irmãos no tempo em que ele esteve na ilha de Creta. Então nós vamos olhar essas duas memórias hoje pela manhã. Vamos começar com o dever. Paulo quer lembrá-los de um certo dever. A primeira frase do verso 1 declara assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Então essa é a primeira memória que Paulo quer que seja suscitada na mente desses irmãos. Paulo está dizendo: Tito, lembre a eles que é um dever divino o fato de que eles precisam se submeter às pessoas investidas de autoridade. Isso aqui, irmãos, é um mandamento exclusivo. Não cabe exceções nesse mandamento. Não importa se você está numa monarquia ou se você está numa república. Não importa se você está diante de um líder bom ou de um líder perverso. É dever santo de quem é de Deus se sujeitar a quem governa. Essa palavra sujeitar é uma palavra militar. Ela era utilizada para falar da postura de um soldado diante de um oficial. Então, um soldado, quando estava diante do oficial, ele reconhecia que, hierarquicamente falando, ele estava abaixo daquela pessoa e ele deveria honrá-lo, se submeter a ele, seguir as suas ordens. Então, esse é o peso da palavra que Paulo está dizendo aqui. Então, ele diz: se sujeitem, obedeçam às autoridades. Agora, a pergunta é, irmãos, por que nós temos que fazer isso? Por que nós temos que fazer isso, especialmente quando se trata de líderes ímpios? Por que nós temos que obedecer? Primeiro, porque é uma ordem.
Aqui ele não está colocando como uma opção, ele não está dando uma sugestão. Cumprir as ordens de Deus é o dever de todos aqueles que pertencem a Ele. Se Deus dá uma ordem para você e você se recusa a obedecer a Deus, você está pecando contra Ele. Então essa é a primeira razão. Mas a Bíblia tem outras razões. Uma outra razão que a Bíblia apresenta em várias passagens é que nós temos que nos submeter a essas pessoas que foram investidas de autoridade, porque foi Deus quem as colocou naquela posição. Tem várias passagens, como eu disse, que poderiam embasar isso. Eu vou ler apenas duas. Você deixa marcado aí, Tito, por favor, e vá comigo a Daniel, capítulo 2. Essa é talvez uma das passagens mais diretas que nós temos a respeito desse tema no Antigo Testamento. Então, livro do profeta Daniel, capítulo 2. Vamos ver o que Deus diz lá através do profeta Daniel sobre o estabelecimento de pessoas em posição de autoridade. Então, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, irmãos, é um capítulo no qual o profeta Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho a respeito de como seriam os próximos desdobramentos na história da humanidade, os impérios que iriam surgir no mundo. E esse sonho de Nabucodonosor foi através de uma estátua. Ele sonhou com uma estátua e cada parte dessa estátua era composta de um certo tipo de metal. Nabucodonosor chamou os seus adivinhos e disse a eles: vocês precisam me dizer o significado do sonho, mas não apenas o sentido do sonho, vocês precisam dizer também qual foi o sonho que eu tive. Ele sabia que tudo lá era tudo mentiroso e ele não queria dar a oportunidade de eles combinarem alguma coisa entre eles, então ele disse: vocês vão ter que me dizer o sonho e a interpretação. E Daniel foi a única pessoa capacitada por Deus, porque foi Deus quem havia dado esse sonho a Nabucodonosor. No verso 21, Daniel está falando com Nabucodonosor e ele diz as seguintes palavras, acompanhem comigo a leitura. Ele diz assim, falando de Deus: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quero chamar a sua atenção para a segunda frase do verso 21. Ele remove reis e ele estabelece reis. Ele tira certas pessoas do palco da história. Outras pessoas ele faz com que permaneçam, sejam elevadas, continuem nos desdobramentos da história da humanidade. Isso, novamente, irmãos, está sendo dito para um homem ímpio, para um rei violento, pagão, truculento, inimigo de Israel, talvez um dos homens que na era do Antigo Testamento mais maltratou o povo de Deus. E isso está sendo dito a ele. Daniel está dizendo: quem colocou você nessa posição foi Deus. Quem removeu o rei que precedeu você foi Deus. Deus levanta, Deus derruba. No versículo 37, essa mesma ideia de uma forma muito mais direta é reiterada. Ele fala assim: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então veja, Daniel está olhando para Nabucodonosor. Nabucodonosor nessa época era uma espécie de imperador do mundo. E Daniel está dizendo a ele o seguinte: Deus colocou você aí. Deus te deu poder. Deus te deu glória, Deus te deu honra, Deus te deu posição, Deus te deu autoridade. Deus colocou todos os habitantes da terra debaixo da sua autoridade. Até os animais da terra estão sujeitos a você nesse momento. Deus foi quem te colocou nessa posição. Então, o que está sendo afirmado aqui, irmãos, é que por detrás de todas as movimentações políticas que acabaram colocando um dos reis mais ímpios, um dos imperadores mais violentos da história do Antigo Testamento, estava a mão de Deus. Então, por isso que nós obedecemos esses homens. Nós obedecemos porque foi o Senhor quem os colocou. Então, tem duas implicações que eu queria dizer para os irmãos a partir desse texto. A primeira é essa: que se eu não me sujeitar
a quem Deus estabeleceu, a quem Deus colocou no palco da história como líder, no final das contas eu estou me rebelando contra Deus. Eu estou me rebelando contra aquele que colocou essa pessoa naquela posição e lugar. Mas a segunda implicação, para você raciocinar, é que se eu não aceitar com resignação o fato de que Deus removeu um certo líder do palco da história, um líder que era de minha preferência, se eu não aceito isso de todo o coração, ao invés disso eu fico emburrado, murmurando, irritado, eu também estou me opondo à vontade do Senhor. Eu não estou aceitando aqueles a quem Ele removeu, aqueles a quem Ele derrubou do palco da história da humanidade. Então é por isso que nós obedecemos os líderes. Nós nos obedecemos por causa do valor deles. Nós obedecemos porque nós sabemos que por detrás deles existe Deus. E Deus está cumprindo seus propósitos eternos nesse mundo através de líderes ímpios. E é por isso que nós nos sujeitamos livremente a eles. Volte para Tito. Vamos continuar aqui com o apóstolo Paulo instruindo esse homem. Então ele diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos homens que governam as autoridades. Segundo lugar, Paulo diz: sejam obedientes. Essa é uma outra postura que esses irmãos deveriam ter para com os seus líderes. Os irmãos sabem que as autoridades, elas têm certas exigências de nós. Eles requerem que nós façamos certas coisas e que deixamos de fazer outras. E é nosso dever sagrado, diz o apóstolo Paulo, obedecer. Agora, se você acha que isso é difícil, se você acha que isso é difícil para você na atual conjuntura que nós estamos vivendo, é porque você não considerou a condição dos crentes a quem Paulo escreveu essas palavras. Então, se você fosse fazer um exercício do tipo assim, imagine, só imagine, viu? Não é para dizer, ninguém pode dizer nada. Imagine o pior líder que o Brasil já teve segundo a sua avaliação. Não diga o nome, viu? Dizer o nome é pecado. Imagina. Se você pegasse esse líder que você considera a pior pessoa que já esteve na liderança do nosso país e comparasse, meus irmãos, aos governantes dos tempos bíblicos, você veria que esse líder, que você considera o pior de todos, seria um anjinho. Eu estou escutando alguns pensamentos assim, dizendo, só se for um anjo caído, pastor, né? Mas, irmãos, é a mais absoluta verdade. Paulo não estava escrevendo isso aqui num contexto em que as pessoas tinham liberdade, tinham democracia, tinham leis que protegiam, tinham direito de votar, de tirar pessoas, de colocar pessoas. Não, irmãos, ele está escrevendo numa época em que autoridades locais e os imperadores romanos se voltavam com toda a força contra os nossos irmãos, perseguindo, jogando em prisões, castigando com açoites e até condenando muitos deles à morte. Então, é nesse contexto que essas palavras de Paulo aqui estão sendo escritas. E Paulo está escrevendo para esses irmãos sofridos, afirmando o seguinte: vocês precisam obedecer esses homens. Vocês precisam obedecer. Agora, meus irmãos, essa obediência, de acordo com a Bíblia, é uma obediência absoluta? É evidente que não. Toda vez que um governante ultrapassa os limites que foram dados a ele por Deus e ele tenta invadir o nosso relacionamento com Deus, com a Bíblia, com a fé cristã, é evidente que nós vamos desobedecer. Isso está lá em Atos capítulo 5. As autoridades conduzindo os apóstolos, açoitando eles diante do sinédrio e dizendo, pare de pregar. Isso é no versículo 40 do capítulo 5. E no versículo 42 é dito, eles estavam todos os dias pregando o evangelho. Então, é evidente que essa obediência não é uma obediência absoluta. O governante não tem o direito de dizer o modo como nós criamos os nossos filhos, como nós administramos os nossos negócios, como nós vivemos os nossos casamentos, como funciona o nosso relacionamento com Deus. Mas fora, irmãos, desse ambiente, Paulo está dizendo, nós temos que obedecer e ser submissos. Esse é o encargo santo que Deus entregou para todos aqueles que pertencem a ele. Então, o que ele está dizendo? Continuando o versículo, vamos lá. Se você acha que está difícil,
vai piorar, viu? Vou logo te avisando aí. A última parte do verso 1, ele fala assim: estejam prontos para toda boa obra. Então, o que Paulo está falando aqui, acrescendo, não é apenas você se sujeitar e obedecer. Ele está falando que o cristão deve ter um tipo de bondade ativa. Esse é o significado do vocábulo prontos. Prontos aqui comunica a ideia de alguém que está constantemente procurando uma oportunidade de fazer o bem. Então não é só obediência. É dar a sua contribuição realizando atos de bondade. E eu acredito, irmãos, que essa frase aqui, ela complementa a frase anterior. Você já viu gente que diz assim: eu não vou atrapalhar, eu não vou me opor, mas é o seguinte, eu não ajudo em nada. Eu não vou dar trabalho para ninguém, mas não esperem de mim contribuição nenhuma. Eu não quero tomar parte disso. Então, essa exortação aqui do apóstolo Paulo é contra aquele isolamento emburrado que muitos cristãos têm quando se sentem contrariados. Então, eu não vou me opor, tudo bem, vou respeitar, vou orar, mas também não quero ter participação nenhuma. Então, irmãos, veja aqui, Paulo está falando para esses crentes o seguinte: mesmo diante de um governo que está buscando todas as ocasiões para esmagar vocês, busquem constantemente oportunidades de fazerem o bem. Você acha que isso é difícil? Eu vou te dizer, isso aqui é impossível. Isso aqui só pode ser feito no Espírito Santo. Você não tem força em si mesmo para fazer isso. É por isso que o povo de Deus tem um comportamento que choca o mundo. É por isso que a ética cristã do trato com as autoridades é simplesmente chocante para esse mundo sem referência e politizado. Porque nós reagimos de uma forma completamente inesperada para os padrões desse mundo. Então é isso que está sendo dito aqui, irmãos. Aliás, esse comportamento de você buscar oportunidades de fazer o bem no meio da corrupção e de pessoas que estão tentando te destruir, é o oposto do comportamento dos falsos mestres. Olha o versículo 16 do capítulo 1. Olha o que ele diz sobre o oposto desse comportamento aqui. Ele fala assim, verso 16. Está falando dos falsos mestres. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes. E o quê? Reprovados para toda boa obra. Vocês estão vendo? Você quer ser contado como esse tipo de pessoa? Você que se fecha, você que se as coisas não tiverem exatamente do jeito que você deseja, você simplesmente vai se fechar se emburrando, você está sendo contado como essas pessoas. O povo de Deus é assim, o povo de Deus não é assim, o povo de Deus não é um povo reprovado para as boas obras, mas eles buscam todas as ocasiões de fazer o bem, independente da pessoa que esteja à frente. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Esse é o nosso dever santo. Nós nos submetemos, nós obedecemos e buscamos todas as ocasiões para servir. E Paulo está dizendo a Tito: Tito, traga isso à mente desses crentes. Esses crentes vivem numa sociedade ímpia. Eles estão cercados de líderes injustos e, de repente, por causa do calor da provação, eles podem esquecer essas coisas. E é por isso que esse texto é tão atual para a gente. Então essa é a primeira memória, o supremo dever, o encargo santo. Agora vamos às virtudes. Quais são as virtudes a serem cultivadas? Vamos para o verso 2. Tá, aqui nós vamos mordida por mordida, frase por frase, tudo aqui é importante, é essencial. Primeira frase do verso 2, ele fala assim: não difamem a ninguém. De quem vocês acham que ele está falando? Ele está falando do vizinho? Está falando do seu vizinho? Está falando dos seus filhos? Inclui os seus filhos e seus vizinhos, evidentemente. A palavra ninguém é uma palavra que engloba todos. Mas, particularmente, irmãos, ele está falando de quem? No contexto, ele está falando de quem? Ele está falando das autoridades. Não difamem a ninguém. A palavra difamar aqui é uma palavra grega que vocês conhecem bem. Blasfemel. De onde vem a palavra? Blasfêmia. Então, significa difamar, falar com desprezo,
apequenar a pessoa. Irmãos, é dever santo da igreja confrontar o pecador com a verdade de Deus e chamá-lo ao arrependimento. Mas a igreja não tem o direito de caluniar, xingar, falar com desprezo de outras pessoas. É isso que está sendo afirmado aqui. Ele diz, vocês não podem fazer isso com ninguém. Então isso aqui, irmãos, é o Espírito Santo que está dizendo para nós através do apóstolo Paulo. Nós não temos o direito de xingar as pessoas. Nós não temos o direito de nos referir às pessoas de uma forma desrespeitosa. Meus irmãos, a linguagem do povo de Deus é para ser santa. A linguagem para o povo de Deus é algo sagrado. A linguagem é algo que faz parte da imagem e semelhança de Deus em nós. Então, quando nós temos uma linguagem correta, quando nós temos uma linguagem respeitosa, quando nós temos uma linguagem modesta, nós estamos glorificando a Deus e espelhando corretamente a imagem e semelhança dele nesse mundo. Então ele diz, não blasfeme ninguém, não blasfeme os seus líderes, não blasfeme aquelas pessoas, especialmente as que você não simpatiza, não blasfeme a elas. O que mais que ele diz aqui? Vamos lá? Ele diz, nem sejam altercadores. Que palavrinha é essa, né? Você é um altercador. A gente não usa mais essa palavra na língua portuguesa. Mas a palavra altercador aqui é literalmente aquele que não luta, aquele que não é combativo. Então Paulo está dizendo assim, Tito, lembre a eles que eles não podem ficar brigando, que eles não podem ser dados a controvérsias, que eles não podem se meter em enfrentamentos contra o governo. Se a gente fosse colocar isso aqui, irmãos, dentro de uma exortação positiva, o oposto de ser um altercador é ser pacífico, é ser amigável. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que combater o governo não é a nossa agenda. Enfrentamentos políticos não são parte do nosso chamado. Na verdade, irmãos, nós nem somos desse mundo. Nós nem pertencemos a essa nação, no final das contas. É verdade que, muitas vezes, em um mundo cercado de líderes ímpios, nós ficamos irritados, hostis contra eles. Nós não gostamos de ter aquela sensação que o mal está avançando. Mas aqui, irmãos, está o nosso norte, está a nossa direção. Nós não podemos viver de combates, nós não devemos viver de brigas, de discussões. Esse mundo é passageiro, junto com os reis que Deus levanta e derruba. E enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, nós temos que procurar transitar por eles, tentando alcançar o coração de alguém com o evangelho de Jesus Cristo. E aí nós estamos cumprindo a nossa missão. Então Paulo diz isso. Parem de controvérsias. Não busquem controvérsias. O que mais que ele diz aqui? Vamos lá, continuando, ele diz no verso 2. Mas cordatos. A palavra cordato aqui significa gentil, moderado, tolerante. Ser cordial, irmãos, tem a ver com aquela postura de paciência para com os pecadores. A ideia da palavra cordato é de você ter uma abordagem delicada, dócil, marcada por gentileza. Então Paulo está dizendo, essa é a nossa postura com as autoridades ímpias. Ele não está falando aqui de líderes bons, não. Está falando de gente ímpia. Ele está falando, nós nos aproximamos dessas pessoas com cordialidade. Nós nos achegamos a essas pessoas com gentileza. Nós não chegamos a elas com truculência. Nós não chegamos a elas como elas fossem os nossos inimigos. Essa aqui é a postura do povo de Deus. E ele continua dizendo, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Essa palavra cortesia, irmãos, ela é usada em Mateus capítulo 5, versículo 5, para traduzir o vocábulo mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mesmo a palavra mansidão lá, é essa palavra que aqui foi traduzida por cortesia. Mansidão na Bíblia é força sobre controle.
A imagem é de um leão forte e poderoso, porém enjaulado. O manso, irmãos, é aquele que não fica a todo momento lutando pelos seus direitos. Ele tem direitos, mas ele voluntariamente é capaz de abrir mão deles do mesmo jeito que o Salvador fez. Então a implicação aqui, irmãos, é que nós não estamos aqui, nós não fomos postos nesse mundo, como igreja de Cristo, para viver lutando pelos nossos direitos a todo momento. Nós não temos uma agenda política para sustentar e lutar para que os nossos direitos nela sejam cumpridos de uma vez por todas. Não, nós temos que viver para Cristo e aconteça o que acontecer, vier o que vier, nós vamos glorificá-lo e honrá-lo. Então Paulo encerra esse parágrafo dizendo que essa postura tem que ser para com todos os homens. Antes ele disse ninguém, e agora ele usa a expressão todos os homens. Então, irmãos, aqui nós temos o ensino da palavra do Senhor, e eu quero trazer 3 palavras finais, tentando sintetizar tudo que a gente viu aqui, com algumas sugestões, alguns caminhos e também algumas advertências, para que você passe o restante desse dia mastigando essas coisas e tomando algumas decisões que venham glorificar o Senhor. Primeira delas, lembre-se de seu dever como cidadão celeste. Lembre-se do seu dever. Reafirme o seu dever diante do Senhor hoje. Não importa se você está ferido, não importa se você está com raiva do que aconteceu, do que acontece ou do que pode acontecer. Não importa se se trata de César, Herodes, Pilatos, Hitler, Obama, Trump, Luiz Inácio, Jair Messias. Não importa. O seu dever santo é o de se sujeitar e obedecer à autoridade. Esse é o povo de Deus, irmãos. Essa é a nossa identidade. Nós estamos acima de todas essas coisas que estão acontecendo. E nós fazemos isso por causa da nossa devoção a Deus. Nós não fazemos isso porque essas pessoas, elas em si mesmas sejam merecedoras de algum tipo de sujeição. Não, nós fazemos isso por causa do Senhor. Ele levanta os líderes e por meio de governantes ímpios, Ele realiza os seus propósitos soberanos na história da redenção. E é por isso que nós nos sujeitamos a essas pessoas. Vocês lembram daquela pergunta capciosa que os saduceus fizeram para Jesus em Mateus 22? Eles perguntando assim, é correto pagar impostos a César? Aquela pegadinha, pergunta capciosa. Se Jesus dissesse sim, ele seria odiado pelos judeus. Na moeda de um denário tinha a inscrição com o rosto do imperador. E os judeus achavam que aquela moeda era idólatra, porque tinha a imagem de um imperador que se colocava como divino. Então, se Jesus dissesse sim, ele teria um problema, ele ia ser odiado pelos judeus, acusado de idolatria. Se ele dissesse não, ele incorreria em crime contra os romanos. O que Jesus fez? Jesus defendeu a ambos. Ele disse que é aquilo que pertence a Deus, e existe o que é de direito do governante. E na resposta de Jesus, irmãos, está embutida a seguinte ideia: pague os seus impostos, mesmo que eles sejam utilizados por gente ímpia, idólatra, e que muitas vezes vai promover o mal com aquele dinheiro. É isso que está embutida na fala de Jesus. E esse, irmãos, é o nosso grande dever de fé. É assim que nós manifestamos a nossa confiança em Deus. Nós temos que ser gentis, mansos, prontos para fazer o bem, a despeito de quem está sentado na cadeira mais alta e importante do nosso país. O Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, ele viveu assim. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus e ele se sujeitou à autoridade de governantes maus. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo e exemplo. E eu quero dizer aos irmãos, reiterar isso, irmãos, é assim que o povo transformado vive, é assim que o povo resgatado por Jesus se comporta nesse mundo. É dessa maneira que nós impactamos esse mundo, chocando as pessoas com um estilo de vida que parece simplesmente loucura aos olhos deles. Mas é assim. E é por isso que todos nós, hoje, precisamos reafirmar esse santo dever.
eu vou me submeter e vou obedecer a quem Deus colocar. Eu vou confiar nele e vou seguir aquilo que ele diz que eu tenho que fazer. Segundo lugar, nós precisamos, irmãos, nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender das vezes em que falamos mal dos líderes que Deus levantou. Nós temos que nos arrepender das ocasiões que murmuramos quando Deus tirou de cena alguém que nós achamos que deveria permanecer no palco. Nós devemos nos arrepender de todas as circunstâncias às quais nós nos referimos aos nossos líderes com palavras de desprezo. Nós temos que nos arrepender dos xingamentos, da postura combativa, hostil, irritada, que muitas vezes está nas nossas palavras quando nos referimos àquelas pessoas que estão na liderança. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos reconhecer que no final das contas, esse tipo de pecado é um pecado contra o Senhor. É um pecado contra a providência de Deus que colocou aquelas pessoas. É uma forma da gente nos opor à vontade dEle. Então vamos nos arrepender, irmãos. Vamos nos arrepender do espírito altercador. Dessa disposição de você viver sempre em contendas. Por causa de preferência política. Vamos nos arrepender dos familiares que nos afastamos, dos irmãos que estamos evitando, com esse espírito combativo que é o oposto daquela boa obra que Deus falou que tem que ser marcada na nossa vida. Nós temos que lembrar, irmãos, que os laços da fé, a união do corpo de Cristo, é muito mais poderosa do que qualquer vertente política que existe nesse mundo. O Evangelho está acima disso. Então vamos nos arrepender. Nós vimos aqui claramente as descrições dos pecados que nós temos que evitar, das virtudes que precisamos cultivar. Se você não se vê hoje nesse versículo 2, se arrependa diante de Deus, para que você tenha uma comunhão perfeita com Ele e a sua mentalidade seja formada a partir das Escrituras. E terceiro, irmãos, talvez a fala mais importante dessa manhã. Uma vez que Deus é a pessoa que levanta e derruba líderes, vamos descansar no Senhor. Nós não precisamos, irmãos, viver ansiosos. Nós não precisamos viver quebrando a cabeça, perguntando o que vai ser, o que vai acontecer com a igreja, vai haver trabalho, vai haver segurança, vai haver estabilidade no nosso país. Vocês lembram de Jesus em Mateus 6? Ele falou que essas cogitações, essas inseguranças, elas são típicas do universo de quem não é convertido. Ele falou, são gentios que vivem aí quebrando a cabeça com essas coisas. Então, o povo de Deus não vive atormentado com essas respostas. Aquela promessa, irmãos, que Jesus fez, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa promessa, ela continua viva, ela continua ativa, ela é real. E é isso que importa para a gente. Então, irmãos, eu orei por vocês e por mim essa semana, para que no próximo dia 3, quando a gente acordar, a gente saiba e sinta que, no final das contas, não importa quem vai estar sentado na cadeira mais importante do nosso país. O que de fato importa é que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estará sentado no trono celeste, governando esse universo, para a glória dele e para o nosso bem. Isso é o que nos basta. E eu peço a Deus que Ele forme em você esse tipo de mentalidade, e te dê essa serenidade de alma para os próximos dias. Que você descanse completamente na vontade do Senhor e pare de brigar, pare de murmurar, pare de se envolver em intrigas e que você honre as pessoas que Deus colocou, sabendo que o Senhor é soberano e cumpre os seus planos por meio deles. Amém. Vamos orar. Senhor, todas as coisas que nós falamos aqui essa manhã, elas são muito maiores do que nós. Nós somos fracos e pecadores. Nós muitas vezes deixamos ser levados por nossas paixões, por nossos desejos,
por nossos anseios e expectativas. E hoje, Senhor, nós agradecemos por essa lembrança maravilhosa que o Senhor nos trouxe através da Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que todos os valores que observamos aqui na fala de Paulo a Tito venham organizar a nossa mente, venham pacificar as nossas emoções, venham nos ajudar a descansar em Ti. Nós cremos, Senhor, que Tu reinas. Nós cremos que o Senhor está sentado no alto e sublime trono e que a história já foi escrita e que o Senhor é o autor dela e que o Senhor tem propósitos bons, eternos, maravilhosos, que estão para além da nossa percepção limitada. Então, Senhor, ajuda-nos a formar essa mente. Ajuda-nos a saber e sentir essas coisas, para que nesses dias nós venhamos a viver com aquela paz, aguardando o Teu reino e a Tua justiça, que é de fato o que importa nesse mundo. Nós, Senhor, também clamamos para que o Senhor retire do Teu povo o espírito da controvérsia, essa disposição de avaliar e medir o valor das pessoas a partir das suas visões políticas. Nos liberta disso, Senhor. Nos ajude a ver cada irmão, cada pessoa como imagem e semelhança Tua, como pessoas amadas e remidas por Cristo, e a enxergarmos que os laços da fé, a unidade do Espírito, é muito mais poderosa do que qualquer divergência pessoal que nós tenhamos. Dá-nos, Senhor, esse coração. Só o Senhor pode realizar essa obra em nós. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude a respirar os ares eternos, a fugir dessa fumaça de controvérsia e a subir um degrau acima para vermos o Senhor sentado no Teu trono, governando esse mundo para a Tua glória e o nosso bem. Nós agradecemos por tudo isso. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.